Então eu era muito nisso. Muita gente falava que eu não defendia, que taticamente era fraco, E era verdade mas ou a mentira? verdade, não, eu não era a questão de não defender, porque eu quando tinha que defender, eu defendia. Agora, se me perguntares, gostas de defender? Não gosto. Gostavas mais de correr para a Não, frente do que para trás, não é? não, porque assim, se tu reparares, tu vês o Cristiano a defender, não vês. Sim. Vês o Messi a defender, não vês. Porquê? Porque eles precisam de força para ir para a frente, para resolver na frente. E então, sempre foi isso que eu pensei. Eu preciso é de estar bem para ir para a frente e decidir, ou com uma assistência, ou com um golo, ou o que quer que seja. Mas, obviamente, que hoje, como está o futebol, tu tens de te adaptar ao futebol de hoje em dia. E hoje em dia é muito mais tático do que mágico. Porque antes o futebol era mágico, hoje em dia é mais tático. E hoje em dia, obviamente, são um jogador muito diferente. Agora, acho que nenhum treinador pode dizer que eu não gostava de trabalhar ou que não gosto de trabalhar, porque eu dentro de campo, como eu já disse, continuo uma criança. Porque quando vejo a bola e quando vejo um campo, para mim é a minha alegria, é a maior alegria que me podes dar, é meteres-me lá dentro. Olha, mas olha, Por já que isso, estamos a falar de treinadores, quem é que achas que foi o treinador que mais te percebeu, que mais te entendeu nessas tuas ideias? opa, o Josualdo. Era? O Josualdo era aquele treinador que me massacrava muito, mas muito durante a semana. Mas depois, ou ao sábado ou ao domingo, independentemente do jogo, ele dava-me a maior liberdade do mundo. E ele sabia que eu ia falhar 3, ia falhar 4 jogadas, se calhar seguidas, mas ele sabia que à quinta ou que à sexta eu ia resolver o jogo. Ou com uma assistência, com um golo, fosse o que fosse, ele sabia que eu ia resolver. Agora, dava muito na cabeça. Dava muito na cabeça. Dava muita liberdade, mas também massacravam. Às vezes, depois do treino, ele sentava-se comigo no meio do campo, lá os dois em cima da bola, a falarmos um com o outro. E lembro-me que massacrou muito, mas sempre ao meu bem. Sempre ao meu bem. E foi o treinador que eu senti mais liberdade. E se calhar foi o treinador em que soube aproveitar mais as minhas qualidades. Porque eu acho que no Porto as minhas melhores fases foi com o Jesualdo. Sem dúvida que foi com ele, porque lá está, pela liberdade e pela confiança que ele me dava. E é verdade que isso do chato, toda a gente fala, não é, Rui? Do É Josualdo, verdade, que era muito chato, o os doutor treinos era eram isso, chatos, que mas que na verdade resultavam. massacrava, mas foi Mas 3 vezes olha, eu campeão. vou te dizer uma coisa, podem cada um ter a sua opinião, obviamente, mas eu vi jogadores normais e ele a virar jogadores normais a craques, não? Muitos Porque falam disso. Sim. ele tinha as coisas dele, tinha lá as ideias dele, mas ele fez. Eu vi jogadores entrar no Porto em que tinham muita dificuldade em recepções de bola, em certos movimentos, e ele depois do treino perdia muito tempo com eles e depois viraram os jogadores que viraram. Por isso é um treinador em que muita gente tem que agradecer e eu principalmente agradeço-lhe por tudo o que me ensinou. Por ter tido essas É conversas em verdade. cima da bola, né? Ali no final do treino. Opa, não era só conversas, se fosse só conversas eu estava feliz. Sim, mas tu eras um dos que tinha dificuldade naquela. Há muita gente que fala aqui, Ricardo, daquela recepção orientada, não é, Rui? Ele que O gostava muito Ricardo não era daquele seguramente primeiro os que toque. tinha mais E esse não dificuldade. devia ser o teu caso, não é? Não, esse não era o meu caso. Pois. Graças a Deus, isso a mim nunca foi um problema. O problema era depois soltar a bola.